O Abel ele já sabe do jeito que ele se aproveita disso. Faz bem para ele, faz bem para o time, porque o Palmeiras está sempre aí. Mas eu acho que o Felipe Luiz não devia seguir nessa estrada. Legal, Nilson, é que a ESPN fazia o jornalismo, né? E era jornalismo esportivo na essência. Tanto de documentários, quanto de entrevistas, enfim. Isso era muito legal. Inclusive, Trajano, hoje eu estava vendo mais um treinador reclamando de todo mundo que fala, né? O Felipe Luiz, lá, não leiam o que eles escrevem. A gente já teve o Abel Ferreira falando, não vem aqui fazer amigos. Enfim, tem alguns treinadores aí que estão tanto quanto ariscos com o trabalho da imprensa. Fazendo uma autocrítica, a imprensa, o jornalismo esportivo, mais do que uma crise, ele vive à beira de uma falência, Trajano? Não, eu acho que o grande problema é que esse pessoal não é bem jornalista, não, né? Hoje todo mundo fala porque o jornalista está em número menor do que esse pessoal que está aí no YouTube, eu não sei onde, papapá. Aí são torcedores que têm um microfone na mão, que têm programas na mão, não sei o quê. O Abel se escora muito nisso, né? O Abel acho que se autoalimenta desse tipo de coisa. Ele pega, mesmo na vitória e na derrota, pode ganhar, pode perder, que ele pega e ele quer dar aula de jornalismo para o jornalista. Mas ele não está falando ali para o jornalista, de modo geral. Ele está falando a frequência nas coletivas se dá, aqui é da, sei lá o quê, você nunca ouviu falar no lugar. Não é o jeito da Rádio Jovem Pan, ou da ESPN, ou da Globo, ou do não sei de quê, da TV Casec, são coisas mais... Não, é um negócio lá que o Cid faz, não sei onde. E aí ele se ofende com o cara, mas ele se defende disso, ele provoca essa discussão, se autoalimenta disso, para dizer, eles contra nós, contra eles contra nós, você entendeu? Ele gosta disso. O Felipe Luiz... Eu acho que ele fez uma crítica, porque ele é um jeito mais tranquilo, né? Do que o Abel, o jeito de falar. E eu acho que ele fez uma crítica, não é quem exerce a profissão jornalisticamente, vamos dizer. Eu acho que ele fez uma crítica mais para essa enxurrada de gente que usa o microfone, sei lá, youtubers de quinta categoria. E aí eu acho que não devia dar importância a isso. Ele está fazendo um trabalho tão bonito, tão legal. Está dando gosto de ver o Flamengo jogar. Se ele levar em conta isso, vai se esborrachar. O Abel já sabe do jeito que ele se aproveita disso. Faz bem para ele, faz bem para o time, porque o Palmeiras está sempre aí. Mas eu acho que o Felipe Luiz não devia seguir nessa estrada. Muito legal. Ô, Trajano, conta uma coisa aqui para nós, aqui, se a gente pudesse voltar no tempo, e você com toda a sua experiência. Estamos aqui em 3, aqui no estúdio e tal. Se você pudesse montar uma mesa redonda agora, está começando um programa novo. Quem seriam os componentes dessa mesa redonda? Mas pode escolher todo mundo, até os que já morreram, ou é só dos que tá vivo? Quem ele quiser, pô. Tá. Até os falecidos, segundo o Paulinho. Aí é complicado, porque são várias gerações, né? Várias gerações que viveu. Sempre que tem quase 80 anos, conviveu com várias gerações. Eu não vou dizer que é essa mesa redonda, eu vou dizer uma mesa redonda que eu participei, que eu me orgulho muito, foi na Copa da França. Copa da França. Copa da França, nós tínhamos uma mesa redonda que tinha o Milton Leite como âncora, Tostão como comentarista fixo da ESPN, aí foi o Chico Buarque, foi o saudoso Reale Júnior, que morava lá, que era uma espécie do nosso embaixador, Reale, Chico, Milton, Chico, e o Sebastião Salgado, fotógrafo, grande fotógrafo brasileiro, premiadíssimo no exterior. Foi uma mesa redonda chique. Pensa bem, Chico Buarque, Sebastião Salgado, né? Com o Reale, com essa coisa toda. Agora, eu comecei a gostar de futebol e acompanhar, e eu acho que foi, sem dúvida alguma, a mesa redonda mais importante, não digo importante, mas que, do mesmo jeito que vocês falaram que a ESPN influenciou, essa mesa redonda influenciou todo mundo. Era a grande resenha esportiva Facite, que foi na TV Rio, depois foi para a Globo. Facite era uma empresa sueca, que fazia máquina de somar, essas coisas assim. E tinha um diretor do Flamengo, o sueco, Gunnar Gunnarsson, que patrocinava, por isso que era mesa redonda Facite. Bom, aí todos morreram já. Luiz Mendes era o âncora. Luiz Mendes. Comentarista da palavra fácil, Deus. Antigamente tinha essa coisa. Luiz Mendes, comentarista da palavra. Finíssima. Gostei. Gaúcho, né? Conheci muito e bati muito papo com ele na minha vida. Olha essa mesa. Luiz Mendes, botafoguense roxo. Mas super educado, né? João Saldanha. Veja você, ao lado dele.
Do outro lado, Armando Nogueira. Do lado da Armando Nogueira, Nelson Rodrigues. Nossa Senhora. E ainda completando a mesa, tinha um que ficou, na época era conhecido, mas não ficou tão conhecido através do tempo, Zé Maria Escassa, que era um torcedor fanático do Flamengo. Então a mesa redonda com Saldanha, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira e Luiz Mendes marcou muito, mas era um escândalo. Era um escândalo. Teve momentos inacreditáveis. Um dia o Castor foi lá e para brigar com o Saldanha pulou a mesa em cima para brigar com o Castor, isso tudo ao vivo, veja você, né? Então, essa mesa que marcou. Inclusive, teve dia, eles diziam, agora vamos sair daqui, vamos jantar não sei onde. Tinha um restaurante que eles iam, acho, na Fiorentina, no Leme. Uhum. Aí eu ligava para um amigo meu que a gente ficava vendo, vamos lá para ver de perto os caras. Olha só. Aí nós íamos para ficar numa mesa do lado, para ver a conversa entre, para ver o que eles conversavam, como é que era o jeito deles. Você vê que essas coisas, quando você é mais jovem, você se encanta com esse tipo de coisa, eu achava barato. Grande mesa, resenha esportiva Facite. Sensacional. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Aliás, ô Nilson, deixa eu só fazer. Fale. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Eu quero uma opinião do Trajano, que é importante. Hoje, nós estamos com uma tendência muito, você que citou essa história de mesa redonda, tendência muito de se formar comentaristas, né? O narrador de futebol é um comentarista, o repórter é um comentarista. Estava falando com o Cabrini outro dia sobre isso. E nós estamos formando muito poucos repórteres de verdade, sabe? O cara é fuçador, o cara que vai atrás, o cara que... São poucos, porque o cara acaba se tornando um comentarista. Você não acha que está um excesso de misturança nisso aí, Trajano? E a gente está esquecendo de uma função extremamente importante. Eu vejo o repórter, por exemplo, eu trabalhei com Luiz Carlos Quartarolo, reputo um dos maiores repórteres do rádio, Vanderlei Nogueira, Cândido Garcia e tantos outros. Mas que mudou um pouco, os clubes são fechados, Nilson. Então, mais do que isso, Nilson. Hoje repórter é tipo a porta de entrada do jornalismo. O cara fica um pouquinho melhor, já quer virar comentarista. Você acredita isso mesmo, que os clubes fecharam, não dão chance mais para o repórter atuar como antigamente? Por que se forma tão poucos repórteres agora, Trajano? É uma pena, né? Porque o repórter é a alma da nossa profissão, né? É isso aí. Ele que bota o pé no barro ali, que traz a informação para o ouvinte ou para o leitor e tal. No caso específico por exemplo, da imprensa escrita, que aliás imprensa escrita, hoje você vê os jornais quase não existem mais, né? Os jornais diários e tal. E mesmo na televisão, vamos puxar para o jornalismo esportivo. Na televisão, eles não investem mais em grandes matérias. Tu viaja mais, todo mundo é setorista ou comentarista. É isso aí. Eles dizem que o jornalismo é caro, que fazer matéria é caro. Gozado, né? Uma coisa tão encantadora, tão formadora, tão importante. Então a tese dos manda-chuvas diz que é caro. Não é caro, bom, tem coisas que eu acho absurdas, mas o repórter é fundamental. É fundamental, está diminuindo, infelizmente. Esses que você citou no rádio foram muito importantes. Eu poderia citar outros da imprensa escrita. Nossa, no Rio, tantos grandes repórteres, meu Deus do céu. Claro, na televisão, outros. E quando a gente vê assim vou dar um exemplo assim de coisa maravilhosa. Que até pouco tempo, ele está aposentado, está beirando os 90 anos, faz parte até de um grupo que eu participo para trocar ideias e tal. Vê que coisa maravilhosa, um Zé Hamilton Ribeiro fazendo Globo Rural. Não era sensacional ver o Zé Hamilton fazendo aquelas matérias? Espetacular. Né, no interior do Brasil? O que está faltando hoje são referências. Isso aí devia ser exemplo e ter continuidade isso. Então eu cito sempre o Zé Hamilton, Ricardo Couto, mas o Zé Hamilton é o meu símbolo, assim, do sujeito que veio da imprensa escrita, foi para a televisão, depois de certa idade, ele seria o anti-televisivo, né? Porque já era um sujeito idoso, mancando de uma perna, ele perdeu aquela perna no Vietnã, quando era repórter da Realidade, e fazia doces, texto maravilhoso, sabia entrevistar, sabia conversar, a pessoa em casa ficava deliciada com as matérias do Zé Hamilton. Eu lembro que na ESPN tinha o Diz que Fui Por Aí.
e fazia exatamente isso, né? Que viajava, procurava... Você sabe o que era? Eu queria mostrar o Brasil para os brasileiros ali. Quando tinha a Copa do Brasil, eu mandava equipe precursora, mas não era só para cobrir o jogo. Mandávamos 3 dias antes, geralmente aquele jogo lá em Lagarto, em Sergipe, no interior, não sei de onde, papapá, era para mostrar como é que era a gastronomia do lugar, a cultura do lugar, como é que era o ambiente esportivo do lugar, quem eram as figuras folclóricas do lugar, os museus do lugar, as músicas. Então, entrava no pontapé inicial, entrava conjunto tocando, regional daquela região. Então, quando via para o jogo, você estava super bem informado sobre aquela região, sobre aquela cidade, sobre aquele estado. Eu curtia muito o Brasil da Copa do Brasil. É isso mesmo. No Rio, viu, Caio? É que você é novinho, mas Yata Anderson, Ronaldo Castro, tantos outros, meu Deus do céu, cada baita repórter. Você pegou, ô Nilson, você pegou Bermuda? Oi? Bermuda. Isso. Tinha um cara de bermuda, ele começou a usar bermuda no Maracanã, revolucionou, porque ninguém usava bermuda. Depois todo mundo passou a usar, né? Depois, e aí tinha esse repórter do bermuda. Você sabe quem conseguiu usar bermuda em São Paulo também? Foi o Roberto Carmona. Sim, só bermuda. Olha só. Sabe por quê? Porque não autorizavam. Aí ele chegou com atestado médico, que ele não podia usar a calça, ele tinha que usar uma bermuda, e o Carmona passou a usar a bermuda em São Paulo. Olha, vamos falar de 2 repórteres de campo, o Washington Rodrigues e Denis Menezes. Denis Menezes e o Washington Rodrigues. Olha só. Nossa Senhora. Nossa, Denis Menezes. Cara, eu vou dizer pra você, isso não é saudosismo, não, isso é realismo. Nós temos... Eu ouvi o Trajano falar pro Capelanes, eu penso igualzinho. Nós tínhamos grandes problemas antigamente, claro que tínhamos, e como hoje, hoje piorou. Não, hoje a gente tem garotos bons aí. Não é que piorou, não. Nem no nosso tempo era tudo melhor. Tínhamos problemas sérios também. Lógico que tinha. Hoje você tem uma vantagem, tem garotos aí falando vários idiomas, sabe? Tem inúmeras vantagens, né? Nos dias de hoje também. Acesso à informação, uma série de vantagens. A única desvantagem é não ter mais o tete-a-tete, é não ter a viagem, não ir no local. Isso é uma grande desvantagem. Isso nós perdemos muito. Perdemos demais. Como eu te falei, aquela coisa da gente se encontrar depois de um jogo. Eu me relacionei muito com a turma do Jornal da Tarde, do Estadão, que eles iam em bando cobrir jogos. Tanto assim que recebi na época um convite para vir aqui para o Jornal da Tarde. Saudoso Jornal da Tarde, que tinha aquela capa do Jornal da Tarde, que era uma capa pôster. Era maravilhosa, né? Roberto sensacional. Marinho, tinha o Tim Teixeira, o Sérgio Baclanos. Sérgio Baclanos, O Avalone era repórter e economista. Avalone. Nossa, nós estamos falando de cara a cara bom, viu? Só realmente caras que deixaram muito exemplo. Agora, o que mais incomoda hoje, Trajano? No modo geral, no jornalismo, de uma forma geral, o que mais que te incomoda hoje? Muita coisa me incomoda, viu? Então, vamos por parte, como diria o esquartejador. Me incomoda, não é que eu seja contra jogador de futebol comentando, não. Eu acho que muitos são capazes, comentam bem, são estudiosos, observam bem o jogo, mas há uma tendência muito grande em levar jogador de futebol em detrimento do jornalista, sabe? A quantidade é muito grande, então é 10-1 hoje em dia. Se você tem uma equipe equilibrada, pode ter jogador, ex-jogador, não sei o quê, jornalista, seria... Mas a tendência, até eu tinha escrevido sobre isso, eu não dou 5 anos para não ter mais nenhum comentarista esportivo jornalista, com raras exceções. Serão todos ex-jogadores de futebol. Isso me incomoda, porque às vezes contratam um sujeito que não tem condições de usar o microfone, de passar adiante. Agora, muitos deles são bons. Quer ver um sujeito que era muito bom, desperdiçou a qualidade dele como comentarista e está fazendo um monte de besteira como dirigente? O Pedrinho. Isso mesmo. É bom. O Pedrinho era um excelente comentarista. Aí virou presidente do Vasco, faz uma besteira atrás da outra, não é? Então, isso me incomoda. Me incomoda que nós já falamos aí, a ausência das reportagens, do repórter, né? Ausência de independência hoje também, Trajano? Eu acho que eu quer ver as pessoas estão perdendo um pouco a noção das coisas, eu acho, sabe?
me aborrece, gritaria, assim, briga. Eu acho que tem gente que briga muito uma com a outra atrás de likes, atrás de chamar atenção. Isso não leva a nada. Isso é ridículo. Eu vejo, às vezes, nos programas aí que o sujeito fica exacerbado, completamente transtornado. Pra quê, pô? Tudo bem você discordar. Eu mesmo, durante um tempo, era mais exaltadinho. Você entendeu? Aliás, do Washington Oliveira, saudoso Washington Oliveira, uma vez me falou que eu era o melhor mau humor da TV brasileira. Na época que eu era bem mal-humorado, encrenqueiro e tal, mas não ficava exacerbado desse jeito que as coisas estão indo. As pessoas estão perdendo a cabeça. Menos, vamos dizer, menos, baixa a faixa um pouco. Não precisa ir atrás de like, chamar tanto atenção. Tente ganhar no argumento, na conversa. Porque eu acho desagradável você estar vendo um programa em casa e os 2 ou 3 se digladiando lá. Não leva a nada isso, né? O velho seu Tuta sempre me falou uma coisa muito interessante. O seu Tuta falava assim, o jornalista, o moleque, aprenda aqui, porque eu cheguei lá com 20, né? Eu tô com 63, eu tô lá até hoje. E o seu Tuta, enquanto esteve lá com a gente, porque ele era um companheiro de redação, ele não tinha nem sala, o negócio dele era ficar na redação junto com a gente. E ele era jornalista mesmo. Aliás, hoje seria aniversário dele, hoje é 28 de abril, né? Exato. Hoje seria aniversário do seu Tuta. O seu Tuta me falava assim, o jornalista, moleque, é o intermediário entre o fato com o leitor, com o ouvinte, com o telespectador e internauta. Não queira ser mais importante do que o fato. Hoje nós estamos cheios de jornalista que abre uma transmissão querendo ser mais importante do que o evento que ele está transmitindo. Para, gente. Depois que a gente vai ficando puta véia, viu, Trajano? É verdade. A expressão é essa. Você não tem nenhum receio de falar. Então nós estamos cheios de companheiros assim, que o cara quer ser mais importante do que o evento que ele está fazendo. O importante é o evento. Você é um intermediário. Lemir Martins, rapaz, eu aprendi muito com a Fórmula 1. Grande Lemir. Viajei 14 anos com o Lemir, pelo mundo afora, né? Mais de 50 países nós visitamos, eu e o Lemir, com Fórmula 1 e futebol. E o Lemir falava isso. O negócio é ser um intermediário. O importante aqui é cobrir o Senna, o Piquet, não sei o quê. Nunca queira ser mais importante que o fato. Nunca mais esqueci essa aula do Lemir também. Janusz Leng, eu não sei se você conheceu o Janusz. Claro, húngaro, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio. Trabalhou muito tempo no jornal o Globo. Correspondente do Globo, Janusz Leng. Com esse cara a gente aprendia demais, sabe? Tem gente que a gente aprendia demais. E isso é uma coisa que eu vejo hoje e que me incomoda. Quando eu percebo que o cara quer ser mais importante que o programa que ele está apresentando, mais importante que o jogo que ele está narrando. Vai pro inferno,